Olá, bom dia. O Arão desta quarta-feira, 4 de novembro, já está no ar. Hoje, com uma edição especial da apuração das eleições nos Estados Unidos. Uma disputa acirrada entre o presidente republicano Donald Trump, que tenta se reeleger, e o democrata e ex-vice-presidente Joe Biden. A gente vai para Washington conversar ao vivo com a correspondente Carolina Cimenti, que tem todas as informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Kovalik, bom dia a todos. Olha, o americano com muita expectativa vai acabar dormindo tarde e possivelmente sem saber quem venceu essas eleições, pelo menos por enquanto. Tudo indica que eles vão ficar dependentes do resultado do estado da Pensilvânia, que ainda tem 3 dias lá para receber as cédulas enviadas pelo correio e depois ainda contá-las. Confira agora os outros assuntos em destaque no Arão de hoje. O Congresso decide hoje se mantém ou não o veto de Bolsonaro à desoneração das folhas de pagamento. Hamilton Mourão faz tour pela Amazônia para mostrar a países estrangeiros que Brasil cuida da floresta. O primeiro dia da volta às aulas presenciais no ensino médio de São Paulo. Prefeitura do Rio libera permanência na areia da praia. Estado Islâmico assume a autoria de ataques em Viena. Na Copa do Brasil, o Cuiabá derruba o Botafogo e está nas quartas de final. O Internacional também garantiu a classificação. E o frio está indo embora aos poucos no centro-sul do país. O Thiago Scheuer já está aqui para passar todas as informações sobre o tempo. Bom dia, Thiago. Fala, Kovalik. Bom dia para você também. As noites e as madrugadas ainda estão mais frias, né? Mas só que elas estão subindo grau por grau, dia após dia. Já as máximas, à tarde, só devem começar a subir mesmo a partir de sexta-feira, na metade sul do Brasil. Como é que tá aí na sua cidade? Você tá vendo que tá mais friozinho, né? Aqui em São Paulo agora 14 graus, mas veja só, Porto Alegre dos 24 de máxima na quinta-feira, vai para os 31 no sábado, já é uma subidinha. Esse gráfico aqui já mostra pra gente a escadinha, né? Subindo grau por grau, ó, 19 em Curitiba na quinta, de máxima vai para 27. E em São Paulo, dos 22 na quinta-feira, sobe para 26 no sábado. Kovalik, daqui a pouco eu vou explicar também por quê que isso aqui ainda está acontecendo, por que a gente ainda está com frio em pleno mês de novembro no centro-sul do país. Só ficar ligado até às 6 da manhã. Porque o Hora 1 só está começando. O mundo quer saber quem vai ser o próximo presidente dos Estados Unidos. A apuração da eleição americana continua. Os resultados em estados essenciais como Califórnia e Pensilvânia ainda não foram divulgados. Olá, bom dia! O ministro da Saúde autorizou os estados a começar a vacinação contra a Covid hoje mesmo. Eduardo Pazuello se reuniu nesta manhã com os governadores e aceitou antecipar a campanha nacional que estava prevista para quarta-feira. 4,5 milhões de doses da Coronavac já começaram a ser distribuídas. Em São Paulo, a imunização de grupos prioritários começou ontem e continua hoje na capital e outros 5 municípios. A primeira vacinada foi a enfermeira Mônica Calazans. Não tenham medo. É a grande chance que a gente tem de salvar mais vidas. Ao liberar as vacinas de Oxford e da Sinovac, diretores da Anvisa ressaltaram que não existe tratamento para a Covid e alertaram para a importância das medidas de prevenção. Mesmo vacinado, use máscara, mantenha o distanciamento social, higienize suas mãos. Mais de 50% dos candidatos faltaram ao primeiro dia do Enem e muitos estudantes foram barrados porque as salas estavam lotadas. E tem os gols do Brasileirão, o Inter venceu a sexta seguida e encostou no líder São Paulo. Hoje é segunda-feira, 18 de janeiro. Bom Dia Brasil está começando. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou há pouco que os estados podem começar a vacinação contra a Covid-19 ainda hoje. Esse anúncio foi feito numa cerimônia de envio das doses da Coronavac para os estados. Então vamos direto ao vivo começar o Bom Dia Brasil, indo lá para o aeroporto de Guarulhos, onde houve esse evento. A Cíntia Toledo acompanhou e traz aqui todas as informações para a gente. Bom dia, Cíntia.
Olá, seja bem-vindo ao Fala Brasil. Um ótimo dia para você, Salsi. Um ótimo dia para você que está em casa. Uma ótima semana para todos nós. Bom dia. A gente abre a edição do Fala Brasil de hoje com um flagrante impressionante, tudo registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que um homem é executado em frente a um condomínio daqui de São Paulo. Pois é, Celso Zucatelli, bom dia para você também. Os atiradores dispararam mais de 30 vezes, né? A imagem impressionante, Salsi e Roberta, bom dia para vocês. Neste momento a polícia está em busca dos criminosos. Veja só. Olá, meu povo, muito bom dia. Hoje, dia 1º de janeiro de 2021, eu, Dudu Camargo, seu companheiro, é claro, de todas as manhãs, com a graça de Deus, aqui no ar em mais um ano, né, meu povo? 4 em ponto no relógio, já estamos ao vivo e já trazendo imagens direto da Avenida Paulista. Por quê? A gente, o Daniele Brandi, em outros anos, nós pudemos acompanhar realmente uma queima de fogos muito grande, que era regada com muitos shows nessa região. Além disso, eu me lembro aqui, né, Mari, da contagem que se fazia, da aglomeração de pessoas que passava às vezes de 1 milhão nesse tipo de comemoração só aí na Avenida Paulista, nessa região. Agora, diferente foi esse ano. Você vê que apesar aí da queima de fogos, apesar da própria prefeitura não ter bancado a queima de fogos, outras... Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro e o seu primeiro jornal já está no ar com muita informação e prestação de serviços também. Transmissão simultânea com o Canhão, a Rádio Bandeirantes. Você fica muito bem informado aqui no seu primeiro jornal e a gente já começa com os nossos destaques. Acidente agora em São Paulo. Informações ao vivo com o nosso repórter Igor Calian. Aonde você está, Igor, e traz mais informações para a gente? Acidente que aconteceu agora há pouco, inclusive, é a notícia da madrugada nessa quarta-feira, ao vivo. Olá, muito bom dia para você, nosso querido telespectador, sempre, é claro, aqui da tela da Band. Está no ar o Bora Brasil, então eu peço que você siga conosco, por favor, até às 9 horas da manhã, depois da emenda do The Chef com o nosso amigo e irmão Edu Guedes. Beijo para você, nossa amiga, e um abraço bem apertado para você, nosso amigo, pedindo sempre a Deus para que Ele nos abençoe e nos livre de todo mal, não é verdade? Para vivermos a vida da melhor forma possível e sempre, sempre protegidos. Maiara Bachanello, ótimo dia para você, boa quarta-feira, bom trabalho. Vamos nessa, João, agora com o Bora Brasil. A partir de agora a gente vai falar de muita notícia, especialmente também de chuvas. A quarta-feira deve ser chuvosa, com temporais previstos para boa parte do país. Já já a gente detalha tudo isso para você. Vem com a gente. Eu vi no Mapa Tempo agora há pouco, o mapa inteiro está azulado. Olha aqui, que você... Olá, muito bom dia para você. São 6 horas da manhã, o Em Ponto está começando. Veja quais são as principais notícias desta segunda-feira, 31 de agosto. Em meio ao impasse sobre o Renda Brasil, o governo precisa enviar hoje ao Congresso a proposta de orçamento para 2021. Os desdobramentos da operação que afastou Wilson Witzel do governo do Rio. Homem apontado como operador do esquema de desvio de dinheiro se entrega à PF em Porto Alegre. Brasil ultrapassa a marca de 120 mil mortos pela Covid-19. Banhistas lotam praias sem respeitar o distanciamento social. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deve se reunir nesta semana com líderes partidários para discutir a situação da deputada Flor de Lis. Nos Estados Unidos, polícia investiga a morte de homem em noite de confronto entre manifestantes antirracistas e apoiadores de Donald Trump. E a gente começa essa edição do Em Ponto falando sobre a semana em Brasília. No Congresso, começam as discussões sobre o orçamento do ano que vem. O governo deve anunciar nos próximos dias a prorrogação do auxílio emergencial e o novo valor do benefício.
Olá, muito bom dia para você. Segunda-feira, edição das 10 começando agora. Eu sou Adriana Perrone e te convido para ficar comigo nas próximas 3 horas. A gente abre essa edição falando de uma nova preocupação nessa nossa batalha contra a Covid-19. Bianca Rotier, a Europa está em estado de alerta máximo aí depois que o governo britânico anunciou ter descoberto a circulação de uma nova cepa do coronavírus no país. De acordo com as primeiras informações, essa mutação é 70% mais contagiosa e a reação de outros países europeus foi rápida. Vários decidiram suspender voos de e para o Reino Unido. Veja outros destaques da edição de hoje. Tudo indica que o Chile se tornará o primeiro país da América do Sul a começar a campanha de vacinação contra a Covid-19. Doses da vacina do consórcio Pfizer-BioNTech devem começar a chegar ao país já nesta semana. Aqui no Brasil, enquanto o uso emergencial da vacina não é aprovado, o país registrou pelo segundo dia consecutivo a maior média de casos de Covid-19. A Câmara aprovou uma medida provisória que reduz o tempo que a Anvisa tem para aprovar uma vacina já utilizada em outro país. A expectativa agora é para que o Senado também aprove o texto. Apesar da proximidade das festas de fim de ano, seguem intensas as articulações para a sucessão na Câmara e no Senado. A expectativa é que nos próximos dias saia o nome do grupo articulado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que agora terá o apoio da esquerda. Mas outros nomes avulsos podem também surgir na Câmara. Depois de anunciar um termo de cooperação com o Instituto Butantan para a aquisição da vacina Coronavac, o prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes, se reúne com a presidente da Fiocruz. No dia 28, ele vai detalhar o plano de enfrentamento à Covid-19 aqui na cidade. Um levantamento do Sebrae mostra que micro e pequenas empresas estão bem próximas de recuperar os empregos perdidos desde o início da pandemia. Mas quase metade dos empresários ouvidos tem preocupações com o futuro. Racismo no futebol. O atacante Ramírez é afastado e o técnico do Bahia, Mano Menezes, deixa o cargo depois de Gerson, jogador do Flamengo, fazer denúncia de ataque racista dentro de campo. O Brasil se despede de Nissete Bruno. O corpo da atriz vai ser velado nesta manhã. Ela morreu aos 87 anos, vítima da Covid-19. Enquanto alguns países festejam o início da vacinação contra a Covid-19 e a descoberta de uma nova cepa do coronavírus no Reino Unido é a maior preocupação das autoridades sanitárias nesse momento. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Paula Valdez e a partir deste momento estamos ao vivo simultaneamente nas telas da Band e do Band News TV de cara nova, como você pode ver. A partir de agora estamos estreando um dos novos cenários aqui do Band News TV. Vai ser um dia muito especial pra gente, um dia cheio de estreias por aqui. O nosso time já é de peso, mas a gente vai ter ainda a ajuda de um time com mais peso também pra gente. Caras conhecidas de vocês. São apresentadores da Band, repórteres da Band, que vocês veem aqui diariamente, inclusive nas reportagens. Pessoal das rádios, Band News FM, Rádio Bandeirantes, todos juntos e misturados aqui ao longo da nossa programação, que leva até você notícias 24 horas por dia. E a gente nunca precisou tanto de um time de peso, né? De notícia, com credibilidade, com fontes. E é isso, e é com esse objetivo para levar sempre cada vez mais as melhores e de uma forma mais concisa, com análises. Para você é que a gente faz essa estreia que começa exatamente agora. Te convido então a me fazer companhia e eu por aqui ao longo dessas 2 horas vou ter 2 companhias. Não sei se você me segue nas redes sociais, você já sabe quais são. Se você não me segue, vai saber daqui a pouquinho, tá? Vou ter 2 companhias aqui muito bacanas, que eu tô muito feliz para me ajudarem a tocar esse jornal junto com vocês. E não esqueçam que a gente adora interatividade. Hashtag Band Jornalismo bombando já desde o início para vocês interagirem com a gente. Sejam muito bem-vindos. E como todos os dias, começo já
dando uma olhada lá para fora, agora com esse telão imenso que a gente tem, olha só. Imagens que chegam pra gente ao vivo de Porto Alegre, minha cidade, capital gaúcha agora, ainda escuro por lá. E olha o frio, gente. 6 graus marcam os termômetros neste momento em Porto Alegre. Bem friozinho, sem previsão de chuva, é tempo seco. Só que depois da frente fria, veio lá uma massa de origem polar. E aí a gente tem o sol, mas a gente tem temperaturas bem baixas. A máxima não deve passar muito hoje da casa dos 22 graus. E tem a Patrícia Rocha, já com a previsão do tempo completa para todo o Brasil. Do sul, agora a gente vai para o centro-oeste do país. Olha só as nossas câmeras em Goiânia, por lá ainda é noite também, mas temperatura um pouco mais agradável, vai? 18 graus marcam os termômetros agora. Sem chuva por lá, aliás, no centro-oeste, esse é um problema, né? Porque não tem chuva, a gente está com a umidade relativa do ar muito baixa e aí fica difícil de respirar. E sem previsão de mudanças no tempo, tá? Para os próximos dias. Agora eu te mostro como é que tá esse inicinho de dia em São Paulo, capital paulista. A gente tem câmeras ACT para você já ir se preparando para o trânsito. Primeiro eu te mostro o doutor Arnaldo, lá embaixo, movimentação tranquila de veículos. Agora a gente vê um pouquinho mais de carros do lado esquerdo da tela, que é Olá, você está na CNN Brasil, estamos ao vivo, agora são 2 horas e 13 minutos pelo horário de Brasília. Um bom dia para você que escolheu começar o seu dia com a gente. Eu sou a Muriel Porfiro e esses são os destaques de hoje. Perdão ministerial, Ricardo Salles pede desculpas ao colega general Luiz Eduardo Ramos. Chuva em São Paulo, teto de hospital desaba em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Covid-19 no Brasil, o país vive recuo da pandemia, mas comitê científico alerta para a segunda onda. Covid-19 na Europa, Itália determina o fechamento de academias e de cinemas. Na Espanha é anunciado um novo estado de emergência. Plebiscito no Chile, população decide que o país deverá ter uma nova constituição. O Agora CNN está no ar. E a gente começa essa edição do Agora CNN falando sobre a relação de 2 ministros do governo Bolsonaro. A gente lembra que o do Meio Ambiente chamou o ministro-chefe da Secretaria de Governo de banana de pijama e de... Começa daqui a pouco, às 7 horas da manhã, a distribuição das doses da Coronavac para todo o Brasil. Agora, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, garante que a campanha nacional de imunização começa mesmo na quarta-feira. Em São Paulo, o governo do estado já começou a vacinação contra a Covid-19. Foi neste domingo, ontem. A enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que inclusive ganhou o prêmio CNN Notáveis no ano passado, foi a primeira pessoa a ser vacinada no Brasil. Durante reunião da Anvisa, que aprovou o uso de emergência da Coronavac e da vacina de Oxford, diretores da entidade disseram que a vacina é necessária porque não há tratamento precoce contra a Covid-19. Eles também fizeram críticas à atuação do governo brasileiro. O ministro da Saúde afirma que doses importadas da Índia chegam esta semana. Mas o instituto responsável pela produção acredita que os imunizantes devem ser enviados ao Brasil em 2 semanas. A gente também fala sobre o Enem, hein? O Exame Nacional do Ensino Médio, que tem uma abstenção de mais de 50%, um recorde histórico. E em coletiva de imprensa neste domingo, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, culpou o medo a respeito da contaminação e também culpou a mídia, que, segundo ele, fez um trabalho contrário ao Enem. No futebol, o São Paulo fica no empate por 1-1 com o Atlético Paranaense em Curitiba e chega ao 3º jogo consecutivo sem vitória no Brasileirão. A vantagem na liderança, que já foi de 7 pontos, caiu para apenas 1. São 6 horas e 1 minuto. O novo dia de hoje já está no ar. Hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021.
dia que marca a distribuição das vacinas pelos estados, o dia seguinte ao início da vacinação por São Paulo e também a volta de uma vez só de Luciana Barreto ao vivo direto do Rio de Janeiro e de Elisa Vec, que conseguiu, sabe Deus como, mais uma semana de folga com a chefia. É a chamada peixe da chefia. Tenho contatos, eu sou uma pessoa que manda mensagens desejando bom dia, boa tarde, boa noite. Vendo aqui. Olá, muito bom dia! Live CNN no ar. Muito bom dia, Daniel Adjuto. Bom dia, Marcela. Chegamos e já dando start mais um dia aqui com notícia boa, informação quente para você. 600 litros da matéria-prima para a produção da Coronavac, a vacina chinesa, a vacina do Butantan, já estão aqui em São Paulo. Todo esse material chegou hoje cedinho ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Pois é, e com esses insumos é possível produzir 1 milhão de doses da vacina. E se a gente somar com o que já temos aqui em São Paulo, chegamos a 1 milhão e 120 mil doses. Até o fim do mês, segundo o governo de São Paulo, mais de 6 milhões de doses chegam por aqui. A gente está doido para trazer a notícia de que está na hora de vacinar aqui no Brasil. Está chegando esse momento. Quem está acompanhando desde cedo essa chegada da carga dos 600 mil litros de insumos da matéria-prima é o Anthony Wells, que já vai detalhar para a gente, portanto, essa notícia boa. Bom dia, Anthony. Bom dia para você também, Daniel, Marcela, todo mundo que está com a gente aqui no live. Isso mesmo, eu estou aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos desde as 4 horas da manhã, acompanhando a chegada dessa carga com 600 litros de insumos. Como vocês bem adiantaram, é a quantidade necessária para a produção de 1 milhão de doses.